Chegamos ao último tópico desta lição. Nesse tópico vamos considerar o tema no início. Pergunta A. Quem deve testar os profetas? Eu, sinceramente, fiquei na dúvida aqui, sabia? Eu acredito... Aqui, Paulo, é interessante que Paulo, quando fala profetas, nos dons espirituais, é sempre em segundo lugar, né? Ele coloca aqui os apóstolos, E em depois primeiro os lugar, profetas. depois os profetas. Os profetas do Novo Testamento, eles são um pouco diferentes dos profetas do Antigo Testamento, dá para perceber, né? Tanto é que quem escreveu os livros do Novo Testamento foram os apóstolos ou alguém aprovado ou apoiado ou designado pelos apóstolos. Que é o caso de Marcos, né? Que escreveu o Evangelho por orientação de Pedro. Sim. Do caso de Lucas, que foi por orientação de Paulo. Mas então, quem deve testar os profetas? Eu fiquei na dúvida. Eu acredito que aqui quer dizer que seja os apóstolos, porque está acima deles, né? Mas eu não sei se é bem essa a intenção do autor da lição, né? Não teve uma nota para esclarecer melhor, né? Enfim, de toda forma, Acho que é a vou igreja, colocar né? exatamente foi o ponto que eu escrevi aqui, a igreja que os recebe. Então, se alguém se levanta como profeta na igreja, a comunidade, então deve pôr à prova, né? Mas, obviamente, debaixo da liderança que a igreja tem, toda a comunidade tem, e que dentro do contexto bíblico, geralmente essa liderança estava aí entre os apóstolos. Entendi dessa forma, acho que é mais ou menos, dá para concordar mais ou menos dessa Como ele cita assim, né? vários dons, dá a impressão assim que está dizendo assim, ó, os que têm dons. E quem tem dom é os crentes, então é a igreja. Sim, a igreja deve testar, então. Agora, pergunta B. Um profeta pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso? Tem como uma nota de dinheiro ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? De um lado ela é verdadeira, do outro ela é falsa. É possível, professor? Não, é impossível isso, né? Não dá para você dizer assim, não, nessa fase aqui ele foi inspirado por Deus. Nessa fase aqui está falando pelo braço da carne. É carnal, então não dá para levar muito a sério. Não dá para separar, né? Lutero cometeu um erro. Quando ele teve a dificuldade de entender Tiago, ele chamou Tiago de epístola de palha, porque dizia que como é justificado pelas obras e não pela fé. E ele achava isso contraditório, então ele disse que era uma inspiração. Ele resolveu essa questão dizendo que existia uma inspiração de segunda categoria, que era Tiago, e que a primeira categoria era Paulo. Mais tarde, séculos depois, isso vai dar origem ao liberalismo teológico. E vai dizer, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. E cabe ao estudioso definir o que é a palavra de Deus e o que é a palavra do homem. O que tem tradição, o que tem... Então, como se fosse possível, da mesma fonte, verter, como o apóstolo Tiago falou, água doce e água salgada, né? Insalubra. Então, ou é ou não é, né? Acho que tem que ser mais ou menos preto e branco. Se bem que não existe preto e branco hoje em dia, tudo é cinza, né? Mas É a mistura. misturou, né? Tá no degradê de cinza, tons de cinza. Mas a verdade é que ou a pessoa é um profeta ou não é. E a imagem diz exatamente isso aí. Olha, vocês colocam a prova no meu ministério. Ou é de Deus ou é do diabo. Não tem saída para dizer assim. Tem meio termo, né? Não tem meio termo. E a última pergunta, o que devemos fazer quando reconhecemos um profeta enviado por Deus? Aplicou-se o teste, né? Aí, nos diversos mencionados ao longo da lição, reconhece que alguém de fato está ali enviado por Deus. O que fazer? É o que eu até citei no começo da lição, né? A palavra de Josafá: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. A verdade é que nós somos abençoados por Deus, porque nos últimos dias recebemos esse presente do céu que foi os escritos de Ellen White. E se nós, como eu falei no começo, seguimos suas orientações, porque é o seguinte, né? Ellen White não vai dizer ela não vai dizer como é que você vai para o céu, o que vai dizer isso é a Bíblia, né? Sim. Ela vai dizer como você... Por isso que ela dizia que o ministério dela era um pouco maior do que o de profeta, né? Mas não maior em qualidade, mas em abrangência. Ela era a mensageira do Senhor, porque ela percebia que o profeta tinha um foco. E ela ia além desse foco, porque ela tinha a parte de instrução, orientação. Como foi comprar lá o sítio onde hoje é Avondeiro, lá, a terra de onde é Avondeiro, a Universidade Australiana Adventista, né? Deus disse, é aqui que tem que comprar, entendeu? Aonde é a Universidade Adventista lá da Loma Linda, era um hotel abandonado. E aí Deus disse, não, é aqui. E ela tirou o dinheiro do bolso dela e comprou, ajudou na oferta para comprar. Então Deus disse, é aqui que tem que ser. E aí como é que tem que se dirigir? É assim que tem que ser.
Então, essa orientação, essa amplitude dela de orientações, mostra que o ministério dela é um pouco maior do que o próprio ministério de um profeta. Né? Ela ia além disso aí. Ela era realmente a mensageira do Senhor. Por isso que ela prefere ser mais, eu sou a mensageira do Senhor. O que o Senhor mandar falar, eu falo e escrevo e ensino, né? E fazer, eu faço. E é exatamente isso aí. Então, nós temos que agradecer muito a Deus por ter nos dado esse privilégio de termos em nosso meio esse dom maravilhoso. Talvez Deus um dia resolva dar abençoar outra pessoa com esse dom. Não sabemos, não podemos também nos fechar para isso. Mas eu sei que lá no Central White, eles têm registrado entre 20 a 30 pessoas que alegam atualmente ter o dom profético de Ellen White. Né? Enfim, como trouxe o título da lição, né? Testando os profetas. Então, essa lição foi muito, nesse sentido, eu acho que ela foi muito didática, né? E oportuna, né? Oportuna. Acho que é um tempo onde a gente precisa refletir sobre essa questão e estar alertas, né? De um ponto para não cairmos no conto do vigário, como diz, crendo em qualquer que se levanta dizendo como profeta, ao mesmo tempo em que não nos fechamos a tudo isso e desta forma, de repente, nos fechando a alguém que realmente está sendo usado por Deus. Né? Ana Phillips, ela foi uma profeta que surgiu no meio adventista depois da crise de 88, né? E Ellen White ficou 10 anos morando na Austrália. E aí, Jones ele era editor da revista Sinais dos Tempos, lá na Califórnia. E ele teve contato com a Ana Phillips e ficou empolgado com os escritos dela. E no sábado, na Califórnia, no Battle Creek, né? No sábado, na igreja de Battle Creek, ele pegou e leu o texto da Ellen White, leu o texto da Ana Phillips e disse assim, olha, o mesmo espírito que inspirou esse aqui, olha como a linguagem é parecida. E aí, tentando convencer os irmãos que Ellen Phillips era a sucessora de Ellen White. E nos domingos de manhã, ele foi até o correio, naquela época era aberto, e naquela época você pagava a postagem, né? A pessoa retirava, pagava. E aí tinha uma carta escrita um mês atrás de Ellen White. Ele abriu, começou a ler para uma mensagem dele, e essa carta, estava nas mensagens escolhidas, dizia, você não deve fazer isso, você vai levantar, querendo comparar meus escritos, exatamente o que ele tinha feito. Meus escritos com Ellen Phillips. Deus não chamou Ellen Phillips. Então não faça isso, não use o seu prestígio, sua influência para endossar o ministério dela, que não é um ministério dado por Deus. Aí ele empalideceu e sentou lá na agência. E aí estava passando um auxiliar dele, o Tate, né? E disse assim, irmão Jones, o que aconteceu com o tá pálido? Ele deu a carta para ela ler e ele disse assim, você sabe quem inspirou Ellen White a escrever isso aqui para você, né? Ele falou, você estava aqui no culto de ontem, você assistiu minha pregação? Assisti, sim. Então, e olha o que eu recebi hoje. Daí. Você sabe quem deu essa mensagem para ela, né? Então, é impressionante como se cumpriu de fato. Como se cumpriu a palavra dela, né? E também o perigo no entusiasmo, na empolgação, você achar que aquela pessoa manifestou o dom profético, né? A gente tem que ter um pouco Tem que testar, né? Aqueles que se levantam. Então, eu acho essa lição muito oportuna. E pelo que eu vejo, é o que estava faltando mesmo. Daqui a pouco vai começar a aparecer, à medida que a gente vai se aproximando do ano 2027, 2031, que vai fazer 2000 anos que Cristo morreu e ressuscitou, e foi batizado. Já tem surgido muitos, né? Vai levantar muito e vai aparecer profetas também. Então, nem o reformista vai poder, eu crio um profeta falso, vai ter desculpa para dizer, porque ele estudou isso. A lição está aí, né? A lição está aí.